Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando um seminário de PIBIC. Hoje vai ser a apresentação da Rebeca Alves, aluna do Instituto de Matemática, aluna do bacharelado. Ela vai falar hoje um pouquinho sobre cálculo estocástico e movimento browniano. Vai, Rebeca. Obrigada, Lohan. Foi uma ótima introdução. Bom, como o Lohan falou, vamos falar de cálculo estocástico, né? Mas esse daqui é um nome muito grande para muitas coisas. Então vamos focar hoje no movimento browniano e vamos tentar construir ele. Esse é o nosso objetivo. Se vocês lembrarem pelo menos de uma parte da apresentação, tá valendo. É o meu objetivo de hoje. Primeiro, vamos contar uma historinha. Imagine aí uma nuvem de fumaça no ar completamente parado, tipo essa daqui. Com o tempo, essa nuvem vai se espalhar sobre um grande volume. E a concentração de fumaça ela varia de maneira bem suave. Você não vê direito. Lembrem disso. Mas, se você estava olhando uma nuvem de fumaça, ou seja, você estava olhando todas as partículas. Agora vamos fingir que dá para observar a olho nu somente uma partícula de fumaça, tá? A gente percebe que o caminho dela é totalmente irregular, porque ela colide com outras partículas. Isso basicamente exemplifica um fenômeno que a gente chama de difusão, que são trajetórias erráticas, trajetórias irregulares, inconstantes, da nossa partícula num nível microscópico. Então, como eu disse, não dá para ver em olho nu, mas vamos imaginar que dá. O que dá origem a um comportamento bem suave na densidade de todo o nosso conjunto de partículas. Este daqui exemplifica o movimento só de uma partícula. Podem perguntar e me parar se vocês tiverem alguma dúvida, porque eu sei que a maioria aqui não tem muita familiaridade com probabilidade. Bom, daí nós temos essa nossa historinha de observar uma só partícula. E o que acontece? Um pesquisador chamado Wiener, ele criou um processo que é basicamente um dispositivo matemático que foi projetado para a gente poder observar o movimento, isso daqui está errado, tá? É o movimento de uma única partícula se difundindo. Então, novamente, o nosso processo, ele nos ajuda a observar esse movimento dessa partícula. Por quê? Porque quando uma partícula bate em outra, a gente não consegue entender mais ou menos para onde é que ela vai. A direção para onde ela vai é aleatória. Então, a gente precisa de um dispositivo para nos ajudar a entender isso. Bom, como eu disse, e aí o que acontece? Se a gente olha para os caminhos da nossa partícula em si, sozinha, ela se comporta de uma maneira muito semelhante com a trajetória das nossas partículas de fumaça. Ok? E a densidade, que vocês vão descobrir daqui a pouco, mas pensa em densidade mesmo de uma partícula como a da física, a densidade da nossa variável aleatória vai ser bem suave e vai ser dada por uma função exponencial desse tipo aqui. Também não precisam se preocupar com o que é uma variável aleatória, que será discutido nessa apresentação. Tá? É um pouco assustador, mas pensem da seguinte forma. É uma f de x, que é igual a uma constante vezes uma exponencial. Pronto. É isso. Foquem com isso. E algumas pessoas, tipo o Lohan, podem estar um pouco familiarizadas com isso, porque é a solução da equação de difusão. Ok? Então, Reginaldo não tá, pode. não. Mas, se vocês quiserem lembrar um pouco dessa equação, dessa função, é só lembrar que é a solução dessa equaçãozinha de difusão. Bom, dito isso, o processo de Wiener, além de ser associado a Wiener, ele também é associado a outro pesquisador, que é um botânico britânico chamado Robert Brown, que lá em 1827 ele sentou lá num riozinho e observou o movimento aleatório das partículas de pólen na água. E ele viu que também a gente pode usar o processo de Wiener nesse caso. Por isso que a gente também chama o processo de Wiener de movimento browniano, por causa do Robert Brown, ok? Bom, dito isso, nós temos já. A gente vai estudar coisas que se comportam exatamente como o movimento do pólen na água e as partículas de fumaça. Com o quê? Com o nosso chamado processo de Wiener. Para a gente saber o que é processo de Wiener, como eu contei na nossa história, precisamos entender primeiro o que é uma variável aleatória. E ela é somente uma função que sai de um domínio e vai para a reta. Esse nosso domínio, geralmente a gente está acostumado a ver conjuntos, números reais
e tudo mais. Dessa vez, o nosso conjunto não precisa necessariamente ser números. Pode ser o que você quiser. Pode ser um conjunto de bananas, fatos que aconteceram, contanto que seja um conjunto, ok? Isso daí a gente chama de espaço amostral. E esse espaço amostral é o que torna a nossa variável a variável aleatória. Tá? Senão seria somente uma função, que sai de um conjunto e vai para o outro. Agora, esse é o nosso conjunto aleatório, a gente chama então de variável aleatória. Ok? Perceba então que se a gente tivesse um vetor, a gente chamaria, e o nosso domínio fosse um espaço amostral, a gente já teria um vetor aleatório. Pronto. Isso é uma variável aleatória. Foquem como se fosse uma função com um domínio diferente do usual. E aí, temos um tipo específico de variável aleatória, assim como funções normais, que é a variável aleatória contínua. Quando é que ela é contínua? Quando a probabilidade de ela pertencer a um determinado conjunto for a integral nesse conjunto de uma fzinha aqui. Mas quem é essa f? Ela tem que ser uma função positiva e ela é chamada de densidade. Vou pedir para vocês focarem nisso daqui? Não. Quero que vocês lembrem somente que essa f se chama densidade da função, da densidade da nossa variável aleatória. E ela vai ser contínua se satisfazer isso daqui. A probabilidade dela pertencer a um conjunto vai ser essa integral. Outra coisa, quando a gente fala de probabilidade, ela é uma função, tá? A gente chama set function, que ela é uma medida, para quem já estudou teoria da medida, mas ela só vai até o 0, 1. Tá? Então, o maior valor que ela vai assumir é o 1 e o menor valor que ela vai assumir é o 0. E a gente exige que uma função é uma probabilidade se essas duas condições também são satisfeitas. Tá? A probabilidade do conjunto inteiro vai ser 1 e a probabilidade do vazio vai ser 0. Daí, se a gente integrar no conjunto inteiro, ou seja, digamos, na reta toda, essa integral tem que dar 1. Isso é bem importante. A Bom, função mas... tem uma imposição sobre ela de regularidade, tipo Como? ser contínua, derivável, pode ser L1 só. Ah, sobre essa nossa f aqui? É. Deixa eu ver. Ela tem que ser contínua porque a gente vai derivar. Acredito. Ela tem que ser contínua. Beleza. Ok. Bom, e outras propriedades dela podem existir, mas eu ainda não sei, tá? Mas podem existir sim. Não vou afirmar que não tem. Bom, estou falando de variáveis aleatórias contínuas de uma maneira geral. A gente vai precisar lembrar totalmente disso? Não, porque eu vou focar somente em uma variável aleatória contínua, que é a chamada variável aleatória com distribuição normal ou variável aleatória normal. Por quê? Porque essa vai ser a distribuição do nosso movimento browniano. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Novamente, deixa eu voltar aqui. A gente vai identificar que ela é contínua pela densidade. É a única coisa que vai nos ajudar a identificar ela. E aí, quando a gente descobre ela, a gente fala que ela tem tal distribuição. Por isso que eu falei que ela tem distribuição normal. Então, a gente precisa ver como é a densidade da variável aleatória. E aí, ela vai ter distribuição normal, com parâmetros μ e sigma quadrado, se a densidade for dita dessa forma daqui. Acho que vocês conseguem lembrar de onde a gente viu isso antes. Sim, foi na nossa historinha, tá? Para quem não lembra, a nossa historinha justamente a gente tinha uma constante com esse raiz de 2π aqui, vezes um exponencial. Mas o termo que está aqui está um pouco mais feinho, mas tudo bem, tá? E a gente tem esse sigma aqui. Novamente, ela tem esse parâmetro μ sigma quadrado, porque eles vão aparecer dentro da função, tá? T menos μ sobre sigma sobre o seu quadrado e o sigma aqui. Perceba que o sigma ao quadrado já estava no parâmetro e esse sigma está fora da raiz. Por quê? Porque ele é o quadrado dentro da raiz, podia cortar e ele sai. Tá? Então, e aqui, para quem também está bem à frente no curso de matemática, talvez, possa identificar que isso daqui é basicamente uma gaussiana, tá? Onde, não vou falar, vou falar. O μ a gente também pode chamar de média, tá? Então, olha para cá, por exemplo, a minha normal com parâmetro 0, 1, a minha média μ é 0, e o meu sigma quadrado, que a gente chama de variância, é 1, ele é o maior pico em que a minha função pode atingir, tá? No valor x. E é isso.
E eu não vou falar mais coisas não, senão eu vou dar spoiler. Enfim, essa daqui é a nossa variável com distribuição normal. E guardem ela no coração. É uma quantidade vezes uma exponencial, só que tem mais termo no meio. Vamos seguir. Agora vamos falar um pouco de esperança. Eu falei aqui que ela tem os parâmetros μ e sigma quadrado. Esse μ, ou essa média, também é chamado de esperança. E eu vou contar para vocês como calcular. Mas da probabilidade, ela também pode ser chamada de valor esperado, tá? A esperança matemática de uma variável aleatória, quando a gente olha para um caso discreto, ela vai ser uma soma do produto de cada probabilidade. Como assim? Pensa um pouco numa média aritmética. Média aritmética. Isso é basicamente uma esperança. Você soma todos os valores e divide pela quantidade que a gente tem. Então, se você tem n valores, você soma todos eles e divide por n. O que você está fazendo, basicamente, é somar todos eles e cada um está sendo multiplicado pela probabilidade de ele estar ali, que seria 1 sobre n. É o que ele está falando aqui, tá? Mas isso daqui é muito mais geral. Por quê? Porque cada valor pode ter uma probabilidade diferente, não exatamente 1 sobre n. E aí a esperança se torna bem mais geral, tá? E outra coisa, eu estou falando aqui, a gente tem uma soma discreta. E se a gente tivesse uma soma contínua? Aí, assim como a gente vê no cálculo, ao invés da soma, a gente troca para integral. Então, a nossa esperança, ela vai ser a integral na reta inteira de t vezes a nossa densidade agora, tá? Como eu disse, no caso discreto, seria a soma de um cara vezes a sua probabilidade. Aí aqui a gente vê que a densidade... deixa eu falar isso daqui. Isso daqui é interessante. Olhem para cá. Essa probabilidade é a integral de uma densidade. Então, se a gente deriva, a derivada disso é igual à densidade. Tá? Então, só para a gente ver uma relação aqui. Mas nada que vocês precisem fixar agora. Enfim, a esperança vai ser dada dessa forma. Onde f continua sendo a densidade da nossa variável aleatória. A esperança da variável aleatória, o valor esperado dela, vai ser a integral de t vezes a densidade. Então, a densidade é bem importante, ela aparece em basicamente quase todos os casos, quando a gente está falando de variáveis aleatórias contínuas, ok? Assim como a variância, ela basicamente vai ser uma operação com a esperança, tá? E o que ela mede? Ela mede o quanto a nossa variável aleatória está se distanciando da média. Ou seja, qual é a média? É a sua esperança. Está se distanciando do valor esperado, da média da esperança, como você quiser chamar. Por exemplo, eu tenho aqui uma normal, tá? Uma normal μ sigma quadrado. Onde dessa vez a minha μ, ela vai ser 10, ou seja, a minha média vai ser 10, minha esperança vai ser 10, e a minha variância vai ser 4. Então, eu vou ter aqui a minha média e o quanto que a minha variável está se distanciando da média. 4 para cá e 4 para cá. Basicamente é isso. E, novamente, ela é basicamente uma operação com a minha esperança e a variável aleatória. Ela também é uma esperança, então ela vai dar um número real. E pronto, definimos então o que é esperança e variância. Por que isso é importante? Simplesmente porque são propriedades de uma variável aleatória e elas duas aparecem especificamente em uma variável aleatória com distribuição normal, para que a gente possa definir os seus parâmetros. Então é interessante falar bem sobre elas e lembrar delas, porque quando você vê uma normal com esse parâmetro, você já sabe que é a esperança e a variância. Mas então, quem são esses μ? Esse μ sigma quadrado que eu sempre coloquei. Eu já dei um spoiler, né? É justamente a esperança e a variância da nossa variável aleatória. E o que a gente tem de interessante nisso? Que é uma das únicas variáveis que a gente não precisa fazer o cálculo da esperança e da variância para saber quanto é que é. Por quê? Eu mostrei lá que a esperança era uma integral na reta de uma função. Eu mostrei que a variância ela era uma operação com a esperança. Era a esperança de uma operação com a esperança. Isso isso é um pouco difícil de fazer às vezes quando a gente olha para variáveis com distribuições um pouco complicadas que tem. Então, uma coisa legal da normal é que a gente já tem os parâmetros. Quando a gente vê a densidade dela, a gente consegue enxergar nitidamente quem são os parâmetros dela e, consequentemente, a gente já sabe quem é a esperança ou a variância. E isso é muito bom. Sem precisar calcular, né? Claro que, geralmente,
na teoria da probabilidade, quando a gente dá uma normal, a gente dá os parâmetros dela, ou já dá a função densidade, e aí, consequentemente, a gente já tem os parâmetros dela. Mas isso acontece sempre? Não. Por exemplo, na estatística, a gente vai ter um conjunto de dados em que a gente vai calcular a variância e a esperança, ou na estatística a gente sempre chama de média. Então, a gente vai calcular a variância e também a média. E aí, com isso, a gente dá o parâmetro da normal. Sabendo que é o normal, a gente calcula e dá os parâmetros, tá? Então, tem essa coisa inversa aqui. Ah, uma curiosidade é que o sigma quadrado se chama variância, certo? Então, por que não só sigma? Porque o sigma se chama de desvio padrão. Então, também tem essa coisa. Na estatística, eles pedem muito para a gente calcular a média, o desvio padrão e a variância. E certamente tem um passo a serem seguidos, porque a variância depende da média. E o desvio padrão depende da variância, porque é a raiz quadrada da variância. Então, tudo isso é muito levado em consideração na estatística, porque você precisa analisar todos os dados. Pronto. Estamos profissionais em variáveis aleatórias contínuas, densidade normal e nos seus parâmetros. Ok? Agora, vamos deixar eles um pouco do lado, deixa eles lá quietinhos. Só lembra que é uma variável aleatória. O que é uma variável aleatória? É uma função que sai de um espaço amostral lá, um conjunto de qualquer coisa, para reta. Ok. Vamos pensar agora o que seria um processo estocástico. Também vai ser uma função. Olha que interessante. Eu botei o W ali porque por uma questão de slides posteriores. Mas vai ser também uma função, só que agora ela vai sair do nosso ômega cartesiano, um intervalo, zero infinito, para reta. Por que isso? Por quê? Bom, nosso ômega já é o nosso espaço amostral, como a nossa variável aleatória. E esse intervalo, pense como um intervalo de tempo. Não tem termo negativo, por isso que eu não coloquei os negativos. Então, a gente vai sair de um pó ordenado, a primeira entrada eu espero que o Renato tenha um editor de cortes. Então, a gente vai sair de um produto cartesiano para um número real. Então, a gente vai sair de um pó ordenado para um número real. Esse nosso pó ordenado vai ser uma entrada aleatória e uma entrada determinística. A entrada determinística é de tempo. Mas aí a gente pode pensar, tá. E isso vai ser chamado de processo estocástico. Então, basicamente, é uma função de duas variáveis. Uma função de duas variáveis. Lembra disso na sua cabeça. Uma função de duas variáveis. A diferença, uma dessas entradas é aleatória. É o que faz tudo isso chamar estocástico, a parte aleatória. Agora a gente pensa, o que acontece se a gente fixa uma dessas variáveis? E se a gente fixar o tempo? Tá. Então, a gente vai ter só variando o nosso ômegazinho aqui. É o que a gente vai estar variando. Eu esqueço que eu posso mexer o mouse. Daí, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma variável aleatória. Isso daqui, basicamente, iria morrer, no caso dessa parte do cartesiano, porque a gente fixou uma das entradas. Então, a gente vai ter uma variável aleatória, que sai de ômega para reta. Então, se fixamos o tempo, temos a variável aleatória. Mas e se a gente fixa um ômega? A gente pega um ômega aqui dentro e fixa ele. Aí essa parte morre. A gente tem uma função do tempo na reta. Então, é uma função do tempo normal que a gente conhece do cálculo. Nada sobrenatural. Tudo bem essa parte, Jorge? Entender essa diferença de processo estocástico para variável aleatória? Certo. Ok. Bom, temos isso. Agora, o que seriam incrementos? São diferenças de variáveis aleatórias. Por exemplo, vamos pegar aqui um processo estocástico. O processo estocástico satisfaz essas condições. Que não são muitas condições, né? A gente só está definindo uma função, basicamente. Mas ele vai ser um processo estocástico especial. Por quê? Se a gente fixa um tempo, temos uma variável aleatória. Essa variável vai ter distribuição normal. Mas com que parâmetros? 0 e t. Ou seja, a nossa variância vai ser justamente o tempo que a gente escolheu. E a nossa esperança vai ser 0, né? Com 0 a gente trabalha muito melhor do que com um número normal. Bom, então, se a gente tem uma normal, a gente tem uma densidade. Que eu só substituí os valores, tá? No lugar de 1000 eu coloquei 0. E no lugar do sigma ao quadrado, eu coloquei o t.
Agora, o que acontece? Como onde tinha sigma, eu coloquei o raiz de t, né? Porque se eu tenho que sigma quadrado é t, sigma é a raiz de t. Aí eu só coloquei aqui. Logo, o t entrou aqui na raiz. E aí, x menos zero, tem um teorema que fala que todo número menos zero é ele mesmo. Então, tá aqui. E a raiz ao quadrado dá o próprio número, ok? Então, acaba que a nossa densidade da nossa variável aleatória com distribuição normal 0t é uma constante aqui de normalização vezes essa exponencial, que está muito mais bonita do que a nossa definição anterior, certo? E aí, por que é interessante? A gente tinha um processo estocástico que parecia bem mais assustador do que funções que a gente já viu anteriormente, e transformamos ele em uma variável aleatória que a gente já sabe mexer. Então, isso foi legal. Mas e se a gente pegar dois tempos diferentes? Um maior que o outro, né? Porque são diferentes. Aí a gente vai chamar essa variável aleatória aqui, que basicamente é a diferença deles dois, vai ser um incremento. É a diferença dessas duas variáveis aleatórias. E qual é a característica desse incremento, que é o que é interessante para apresentações posteriores? É que ele vai continuar sendo anormal. E o legal é que a esperança vai continuar sendo zero, só que a variância vai ser o tamanho do intervalo. Então vai ser T2 menos T1. Sendo T2 maior que T1, não precisa do módulo. Mas isso é muito interessante. A gente tem a diferença de normais, a diferença ainda dá uma normal, e a esperança não muda, e a variância é o tamanho dos tempos. Isso é muito legal. Bom, e aí como ficaria então a densidade dessa variável normal? Basicamente, a gente, de novo, vai só substituir os valores. Onde é 1.000 eu coloco zero, e onde era sigma eu coloco o valor dele. E continua tendo uma constante de normalização vezes a exponencial. Tudo bem aqui, Lohan? Eu sei que o cara Tudo das bem, Rebeca. perguntas. Seus cães estão com um pouco de dúvida. Os seus ou os meus? Os seus. Ah, eles estão um pouco raivosos hoje. Eu não posso ir lá na rua pra pedir pra eles pararem. Depois eu vou lá dar comida. Bom, vamos continuar. E aí, ok. Temos esse incremento. Isso é só uma propriedade legal, tá? De variáveis aleatórias com distribuição normal, que com essa esperança zero. E essa diferença continua sendo. É bem interessante sempre a gente mexer com variáveis normais, porque a maioria das coisas que a gente faz com probabilidade avançada, a gente usa variáveis normais. Tá bom? Bom, agora vamos falar de trajetória. Deixa eu voltar aqui. A gente falou que se a gente fixa ômega, a gente tem a função do tempo. Isso é uma trajetória. Uma função do tempo vai ser a trajetória. Então, para cada ômega, aí você pode pensar nisso. Eu vou usar um exemplo que não é meu, mas que eu vou roubar hoje, que é o multiverso da Marvel. Para cada ação, você vai ter uma história completamente diferente. Então, pensa que o ômega é essa ação, tá? E a sua função do tempo vai ser totalmente diferente para cada ação que você tiver. E aí, isso a gente vai chamar de trajetória. Essa ação aconteceu, ok, a gente vai ter essa trajetória completa. É a nossa função do tempo, basicamente. E a gente vai dizer que ela é contínua se todas as trajetórias forem contínuas, com probabilidade 1. Ou seja, para cada ômega, as trajetórias vão ser contínuas. Por que com probabilidade 1? Em teoria da probabilidade, a gente chama isso de um evento quase certo, quando ele tem probabilidade de acontecer. Significa que ele vai acontecer sempre? Não, mas a probabilidade é bem alta de ocorrer. Assim como, se a probabilidade é zero, não significa que ele nunca vai acontecer. O que significa é que é quase certo que ele não vai acontecer. Tá? Então, nós temos isso. Dê um exemplo aí de possível coisa que tem probabilidade zero e pode acontecer. Tá bom. Pode cair. Tem probabilidade zero de cair um meteoro aqui na minha casa, mas isso não significa que não vai acontecer. Vai que acontece. Matematicamente. Ah, tá. Ok. Deixa eu ver. Ah, pronto. Pega o intervalo de tempo. O 0, 1. Não, eu vou pegar o 1, 2. O intervalo de tempo 1, 2. Pronto. Esse intervalo é não enumerável, certo? Então, a probabilidade de você pegar um determinado número lá dentro é zero. Mas pode ser que você pegue. Entendeu? Certo. Ok? Pronto.
Beleza. O Rafa faz perguntas legais. Eu tenho que fazer nas suas apresentações, Rafa. Bom, vamos continuar. Então, sabemos o que é uma trajetória. E sabemos o que é uma trajetória contínua, e eu já falei o que é probabilidade de 1. Agora a gente pode definir o que seria um movimento browniano. Olha só, por quê? Bom, vamos descobrir. Primeiro, o movimento browniano é um processo estocástico. Ok. Então, já sabemos o que é um processo estocástico. Ele é uma função que sai do produto cartesiano de dois caras específicos, tá? Que é o nosso espaço amostral e o nosso valor de tempo, e vai para a reta. Se a gente pegar o tempo zero, a nossa variável aleatória vai zerar para qualquer ômega lá dentro. Tá? Ou seja, com probabilidade 1, ela vai ser sempre zero. De novo, pode acontecer que exista algum cara que ela não zere? Pode, mas é muito difícil. Okay? Essa é a primeira característica de um movimento browniano. Segunda característica, as trajetórias são contínuas, com probabilidade 1. Como assim? As funções do tempo são contínuas para qualquer ômega que a gente escolhe. Terceiro, ele é um processo. Para cada t que a gente escolhe, é uma variável aleatória normal. É uma variável aleatória com distribuição normal, tá? Para qualquer t que a gente escolher. Isso daqui é para o caso unidimensional. A gente pode pegar para o caso n-dimensional e fica uma coisa mais gigantezinha. Mas eu vou deixar assim porque para vocês se lembrarem. Como assim ele é uma variável? O que significa ele ser uma variável aleatória com distribuição normal? Que ele tem uma densidade com uma constante de normalização multiplicada por uma exponencial. Exatamente dessa forma. Ele tem essa densidade. O que significa? Significa que a probabilidade do nosso W pertencer a um determinado conjunto é a integral naquele conjunto multiplicado disso daqui. É isso que significa. Beleza, definimos então o que seria um movimento browniano. Mas e agora? O que a gente pode fazer com ele? Porque eu falei no que é que ele é utilizado. Bom, ele é utilizado em qualquer coisa que a gente precise de aleatoriedade no nosso cotidiano. Por exemplo, na Bolsa de Valores. Temos a Bolsa de Valores, temos movimentos de ativos. Eles mudam de maneira aleatória o valor deles, o preço deles. E aí a gente usa o movimento browniano para poder modelar isso, tá? Aí a gente acaba tendo... Aí, para poder descobrir exatamente o valor do ativo, a gente tem um EDO. Tendo esse EDO, às vezes a gente precisa integrar. Mas como é que a gente vai integrar uma coisa aleatória? E aí a gente precisa definir outras coisas. Então, tudo tem como base o movimento browniano. E eu trouxe para vocês uma pequena aplicação que é simplesmente um exemplo, né? Olha a motivação aí. E já tem que contratar um editor. Bom, vamos considerar o modelo de crescimento populacional, que é o que a gente conhece. Quem já estudou EDO já conhece, que é a variação do dn dt igual a 1a vezes nt, onde a gente tem aqui uma restrição para n de zero, né? Uma condição inicial. Pronto. Nt é o tamanho da população no determinado tempo e A é a taxa relativa de crescimento no tempo t, tá bom? Mas pode acontecer, assim, isso é o que a gente tem no tempo ideal, mas pode acontecer algumas coisas, né? Por exemplo, que a gente não conhece totalmente quem é A, e ele pode ser sujeito a efeitos ambientais aleatórios que a gente não conhece, tá? Geralmente isso é uma constante, né? O nosso N é uma função. E aí, aqui ele não pode mais ser isso, porque tem algumas aleatoriedades acontecendo que a gente não pode prever. Daí, ele não vai ser mais uma constante, ele vai ser uma constante mais um ruído nesse tempo, ok? E esse ruído vai ser justamente a nossa variável aleatória, que vai ser trocada por movimento browniano, que nos ajuda a modelar isso melhor, ok? Justamente e a gente não sabe o movimento exato do ruído, justamente porque é aleatório, o movimento browniano se move de maneira... A direção que ele se move é muito aleatória. Então, a gente não sabe exatamente, mas a gente consegue prever para onde ele vai. Tá? A gente só consegue saber exatamente a sua distribuição de probabilidade, que é uma normal. Tá. E a nossa função não vai ser aleatória, né? Essa RT daqui. Ela vai ser a parte determinística que a gente fala. O ruído vai ser a nossa parte aleatória. Então, o movimento browniano a gente usa em quase tudo
quase todos os modelos de probabilidade a gente usa o movimento browniano. Então, ele é muito importante, principalmente para quem vai estudar isso em eventos posteriores. E é isso, gente. Acabou por aqui a minha apresentação. Alguma dúvida? Lohan, George, Danley, Reginaldo. Muito obrigado, Rebeca. Você pode ficar à vontade para tirar dúvidas, comentários. Eu achei interessante que ela perguntou todo mundo, menos o Alan, né? O Alan tá aqui? Tá. Sério? É. Caramba, tem mais gente aqui. Como assim? Tá, bom, eu não sabia, por isso que eu não perguntei, mas pode perguntar. Professor Alan, se quiser complementar, pode ficar à vontade também. Não, só quero dar parabéns para a Rebeca, porque ela está apresentando muito bem. Parabéns, Rebeca. Você está apresentando muito bem. Obrigada. Um desafio é calcular a probabilidade de quando você mexer com alguma coisa de probabilidade aparecer uma normal. Pessoal, deixa eu fazer uma propaganda, então, da próxima apresentação da Rebeca, tá? Então, depois desse ciclo, então, eu acredito que no final de maio, daqui a um mês, ela vai continuar essa apresentação, falando da parte de integral de Itoh, e aí, se tiver tempo, já pode começar a falar um pouco de equações diferenciais estocásticas. Então, a Rebeca tem estudado um material, é um livro bastante complicado. Eu acho que eu decorei o nome, viu, Rebeca? Oxender, né? Isso, Oxender. Pronto, sobre a orientação do professor Alan Anderson, né? Que tem perigo. Então, eu agradeço muito ao professor Alan pelo suporte que tem dado a Rebeca. Então, eu também tenho sido aluno aí do professor Alan, né? Tentado aprender. E, de fato, é bastante interessante e motivador. Bom, para vocês ficarem mais à vontade, eu vou encerrar a gravação, tá? Esse vídeo vai ser disponibilizado no canal do YouTube, assim como as próximas palestras do seminário, né? Então, o George é o próximo a falar, né? Sobre soluções numéricas de EDP. Então, vou interromper a gravação e a gente fica mais à vontade para conversar.